É isso que Acabe falou com a sua esposa. Olha, sabe o profeta Elias? Ele matou 450 profetas nossos, profetas de Baal. Mas eu quero também entender, irmãos, irmãs, outras coisas que Elias havia feito anteriormente, usado pela mão de Deus. Elias multiplicou a farinha e o azeite de uma viúva de uma cidade chamada Sarepta. Está lá em 1 Reis 17, 16. Ele ressuscitou o filho dessa mesma viúva, através do ministério dele e do poder de Deus na vida dele. Elias, nós sabemos a história que ele foi alimentado por corvos, com pão e carne, no ribeiro de Querite. Está lá em 1 Reis 17, 6. Lá em Tiago 5,17 diz que Elias orou a Deus para que parasse a chuva. E nós vemos na Bíblia que por 3 anos e meio a chuva cessou. Depois Elias faz uma nova oração no versículo 18 de Tiago 5. Ó Deus, agora nós precisamos de água. E a Bíblia diz que Elias ora novamente, que voltasse a chover, e Deus mandou chuva. Por que eu coloquei isso aqui, irmãos? Para a gente entender a vida de um homem de Deus nas mãos do Senhor. Aí Elias vai lá, desafia os profetas de Baal, profeta de Azera, e mata 450. E Acabe denuncia ele para sua esposa. Ó, ele fez uma matança aí, acabou com 450 profetas nossos. Pode passar para frente. Isso mesmo. Aí no versículo 2 do 1 Reis 19, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Ah, ele fez isso? Jezabel falou. Vou mandar um mensageiro para mandar uma mensagem para o profeta. E aí, irmãos, eu coloquei aqui, mas qual era o recado de Jezabel para o profeta Elias? Elias, está na parte B, né? 1 Reis 19, 2, parte B. Elias, amanhã você vai morrer. Elias, amanhã você morrerá do mesmo jeito que você matou os profetas de Baal, você também vai morrer. Esse foi o recado de Jezabel para o profeta Elias. Pode passar mais uma? Aí nós vamos ver, irmãos, no versículo 3, qual foi a reação do profeta Elias mediante essa afronta de Jezabel. Porque nós temos que entender o seguinte, irmãos. Profeta é um ser humano, é um homem. E nós, como ser humanos, nós temos emoções, decisões, nós não somos perfeitos, nós somos limitados, somos imperfeitos. E aqui eu quero trazer a reação do profeta Elias, um homem tão usado nas mãos do Senhor, que Deus tinha já operado tantos milagres e prodígios através desse homem de Deus. E diz aqui no versículo 3, hora que Elias recebe a mensagem, Elias se levantou para escapar com vida. Jezabel quer te matar. Diz aqui que ele se foi, ele chegou à cidade de Berseba, que fica ali em Judá, e ali ele deixa o seu servo, o seu companheiro. Fica aqui, rapaz. E no versículo 4, quando ele deixa o seu servo ali em Berseba, diz aqui o 4, ele porém foi ao deserto. Olha aqui, irmãos, atitude
do profeta Elias mediante a afronta de Jezabel. Ele, porém, foi ao deserto, caminhou um dia e assentou-se debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore. Depois de um dia de caminhada. Essa é a reação do profeta Elias. Pode passar mais uma. E ainda na parte B do versículo 4. E pediu para si a morte. Eu quero me atentar aqui nesse versículo. Olha aqui que ele disse: já basta, ó Senhor. Chega! Toma agora a minha vida. Irmãos e irmãs, ele pediu para morrer. Pediu para morrer. Pois não sou melhor do que meus pais. É lógico, né, irmãos? Ele não ia atentar contra a sua própria vida. Porque nós sabemos que isso, Deus não se agrada do suicídio. Mas ele pede para que Deus toma agora a minha vida, Senhor. É uma expressão como se fosse assim: eu já fiz tudo que tinha que fazer, eu quero ir embora, eu quero sair dessa terra. Presta atenção aqui, tudo isso por causa da afronta de uma mulher que não tinha nada de Deus. Às vezes a gente não vai poder ficar dando voltinha, mas Jezabel era uma mulher terrível, promíscua, imoral, até sexualmente falando. Ela se alimentava de idolatria e prostituição. E aí a prostituta fala para ele: vai morrer! E o profeta chega nessa situação aqui. Porque o ser humano é falho. Bom mesmo é o Deus que está conosco. Esse é forte. E ainda no versículo 4, na parte B, ele deitou-se e dormiu debaixo desse zimbro. Senhor, eu vou dar um cochilo aqui. Se você quiser tirar minha vida aqui, você pode tirar. Quem sabe eu não preciso nem acordar mais. Já basta, estou cansado das lutas dessa vida, das perseguições. E aí ele deita, dorme. Nós planejamos algumas coisas, mas os planos de Deus são outros. A Bíblia diz que os pensamentos dele são mais elevados, os caminhos dele é mais sublime do que os nossos caminhos. Eu estava conversando ontem com o pastor Elias, há momentos no nosso ministério que é assim mesmo, pastor. A gente fica numa situação que fala: Jeová, o que vai ser de mim? Pode passar para a próxima, por gentileza? No versículo 5, eu estou indo versículo a versículo, depois a gente vai fechar em algumas reflexões que Deus me deu para vocês, e para mim também. Mas o que sucedeu com o profeta Elias depois que ele dorme? Versículo 5, 1 Reis 19, 5, parte B. E eis que então um anjo tocou e disse. Então Elias estava dormindo, o anjo pega e toca nele. Aqui está falando o anjo da parte do Senhor. O que é anjo, irmão? Anjo é um mensageiro de Deus. O anjo é um servo. Ele não faz nada sem ser mandado. Por isso, irmãos, anjo não tem que ser adorado. Quando a gente fala de igreja evangélica genuína, tem igrejas por aí que estão adorando anjo. Jesus tem que estar acima de tudo. Tem irmã que gosta de falar: eu vi um anjo passando, eu vi um anjo descendo. É muito bom. Se ele estiver fazendo a missão dele, é enviado por Deus. Anjo, sem Deus falar, não faz nada. Ele tem que ficar quietinho, tem que obedecer. A gente tem, né, pastor, muitas heresias hoje em dia.
A gente acaba aprendendo isso até no curso teológico. Tem uma igreja aí que eles falam assim: pastor, corre lá, abre a igreja. Tinha acabado o culto. O senhor fechou a porta, o anjo ficou para dentro, está trancado. Abre lá para ele sair. É de dar risada, mas é verdade, irmão. Tem uma igreja em São Paulo, pastor, não sei se você sabe, colocaram o nome da igreja assim: Puleiro dos Anjos. Puleiro dos Anjos. Aqui o anjo foi enviado por Deus e disse assim: Elias, levanta e come. E aqui eu pergunto: qual foi a ação do profeta Elias, mediante a aparição e a ordenança desse anjo? Elias abre o olho: Elias, levanta e come. Diz o versículo 6: E olhou, Elias olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então, quando o profeta acorda, debaixo daquela árvore, ele vê um pão cozido e uma botija de água. No deserto, isso é um banquete. É um milagre. E certamente ele estava com fome, porque o texto fala assim: e comeu daquele pão, bebeu daquela água, e voltou e tirou o cochilo de novo, voltou a dormir. Agora com a barriguinha cheia, ele vai para o segundo sono. Só que ele não tinha entendido ainda o plano de Deus na vida dele. E olha que ele tinha intimidade com Deus, irmão. Pode ir para o próximo, por gentileza. Versículo 7. Qual foi a reação do anjo perante a atitude do profeta? O anjo deve ter olhado assim: não estou entendendo, hein? Eu acordei ele mandou a comida para dentro, o pão para dentro, tomou água e voltou a dormir. Versículo 7. Só que Deus, ele ordena as coisas. Ei, anjo, a missão ainda não foi cumprida. Toca nele de novo. Ele não entendeu porque você está aí. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou nele de novo pela segunda vez. E falou: levanta e come, porque te será muito longo o seu caminho. Aí agora já colocou as coisas mais claras. Ei, meu filho, Deus está te mandando pão e água para você se fortalecer, porque a caminhada não acabou. O caminho vai ser longo. Versículo 8, pode passar para nós? Versículo 8. Olha o comportamento do profeta Elias, depois que o anjo chama ele pela segunda vez. É o último versículo. Levantou-se, aí ele levanta. Até então só estava deitado. Levantou-se, comeu, bebeu de novo, comeu de novo, e com a força daquela comida, escuta, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar no Monte Horebe, que é considerado na Bíblia o Monte de Deus. Pode passar para mim. Irmãos, até aqui a gente foi versículo por versículo. E agora eu quero trazer para a sua vida e para a minha vida algumas reflexões, está aí no material também. Primeira reflexão para a igreja de Cristo. Assim como fez com Elias, certamente Deus fará conosco. Ou seja, Deus
fará através de nós prodígios, milagres e maravilhas durante a nossa vida cristã ou durante o nosso ministério. Aí eu coloquei aqui, desde que nós não esqueçamos que é Deus quem faz e a glória pertence somente a Ele, pois nós somos apenas instrumentos e ferramentas na mão de Deus. Os obreiros precisam entender isso. Quando Deus me chamou, eu já disse, eu tinha 16 anos. O Espírito Santo foi sempre muito claro comigo. Ele falou assim para mim: Samuel, vai ter dias que eu vou te usar, a minha glória vai descer, você vai ver coisas lindas aos teus olhos, só que a glória não é tua. Quem está fazendo sou eu. Porque o dia que eu sair da sua vida, você não faz mais nada. A idolatria, irmãos, constitui quando a gente coloca alguma coisa acima de Deus. O ser humano tem que tomar cuidado. Os pastores sabem o que eu estou falando aqui. Quando eu preguei a primeira vez, eu tinha 17 anos. 16 para 17 anos. Fui num congresso de jovens. A misericórdia de Deus foi muito grande comigo. E eu desço daquele púlpito, pastor, e as pessoas querendo meu telefone para pregar em outros lugares. E eu comecei a me assustar com aquilo. E muitos nem sabiam que era a minha primeira pregação. E o ser humano tem que tomar cuidado, irmãos, que esse ego nosso, eu prego, eu canto, eu falo, eu rejo, eu toco, eu. Não. É Ele. Não podemos esquecer que é Ele quem faz, a glória pertence a Ele. Nós somos apenas instrumento nas suas mãos, ferramenta. Eu gosto muito desse versículo, João 15:5, deve estar aí no material. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois as varas. Se vocês estiverem em mim, e eu em vocês, vocês vão dar muito fruto. Aí Jesus fala uma coisa, irmãos, que mexeu com o meu cérebro quando Ele me chamou. Sem mim, nada podeis fazer. Um dia o Espírito Santo ministrou no meu ouvido, irmão. Em casa, montando uma mensagem. O Espírito Santo fala comigo: Samuel, você sabe o que significa humildade? Não a do dicionário, Aurélio. A humildade dentro da palavra. Eu falei: o que é? Como que é a humildade aqui? Dependência total de Deus. Quer ser um bom pai de família? Você depende de Deus. Quer trabalhar na sua profissão? Depende de Deus. Quer criar seu filho, sua filha? Você depende de Deus. Quer estudar? Depende de Deus. Quer pregar? Depende de Deus. Quer cantar? Depende de Deus. Quer liderar? Depende de Deus. Quer tocar um instrumento? Depende de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Pode passar. A segunda reflexão. Nós queremos ou não, durante nossa vida, isso para obreiros e para cristão, durante a nossa vida haverá momentos em que Satanás vai usar as pessoas para se levantar contra nós. Jezabel aqui foi um instrumento satânico contra o profeta Elias.
pastor, está vindo muita luta dentro da igreja. Você não quer ter luta na igreja? Não faça nada na igreja. Nada. Aí se acabou a sua luta. Mas o dia que você pegar um pedacinho de microfone para fazer alguma coisa, seja o que for, vai se levantar alguém para querer te desanimar, infelizmente usado pelo adversário. Mas o nosso Deus é maior. Quem te chamou foi Deus. Quem te salvou foi Deus. Eu gosto desses dois versículos. Primeira epístola de João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nós não temos a força para vencer o adversário, mas o Espírito Santo que está dentro de nós faz de nós o vencedor contra ele. Satanás não suporta isso aqui, meu irmão. Eu tive a infelicidade de conhecer Satanás dentro do meu quarto, quando eu era um menino. Mas isso aqui expulsou ele da minha vida, porque ele queria me destruir, porque ele sabia que Deus tinha um plano na minha vida. Josué 1:5 diz, quando Josué assume o povo de Israel, com a morte de Moisés, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Irmãos e irmãs, escuta aqui. Satanás vai querer se levantar contra você para tirar você do caminho. Mas fica tranquilo. Deus é ao teu favor. Deus é contigo. Pode passar. A terceira reflexão. Elias desejou a morte. Já basta, Senhor. Pode levar minha vida. Porém, o projeto de Deus sobre a vida dele ainda não havia acabado. Nós temos que entender isso. Eu já falei que os nossos planos e pensamentos nem sempre são os mesmos de Deus. E o que sempre certamente prevalecerá serão os planos de Deus. Eu não tenho vergonha de falar isso, irmão. Deus conhece o meu coração. Pastorear hoje em dia não está sendo fácil. Tem vezes que a gente fala assim, ah, Senhor, como diz o mineiro, não estou dando conta não, hein? Eu não consigo, eu não dou conta. Eu quero parar. Eu quero ficar quietinho. Eu não quero ser incomodado por ninguém. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus precisa de mim e de você na obra dele. Sabe quando, irmãos e irmãs, eu percebi, pastores, eu percebi a minha chamada, pastor Elias. Eu vou explicar para o senhor rapidinho aqui. Eu percebi a minha chamada, irmãos, na igreja. Quando eu comecei a perceber que a minha alegria era quando Deus me usava para alegrar outra pessoa. A minha alegria é maior quando eu sou um canal de bênção do que qualquer coisa para mim mesmo. Aí o Espírito Santo ministra. Ei, eu te formei, eu te fiz, tu és meu, e eu tenho um plano de felicidade para a sua vida. O Isaías 55:9 diz isso, né? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Outra coisa que eu quero só, irmão, dentro dessa reflexão,
Se você tem um chamado e não executa, escuta o que eu vou te falar. Se você tem um chamado e você toma uma decisão de não fazer esse chamado, não há felicidade. Não há. Não há. A minha avó me conta uma história, faleceu em 2013. Uma missionária entra na casa da minha avó, meus pais trabalhavam, era eu, meu irmão e um primo, irmão criado junto, da mesma idade, diferença de meses, e estavam os três ali gatinhando, segurando no sofá, isso na década de 70. A missionária sentou no sofá, minha avó contava isso. Ela chamava ele de virgens. A missionária falou assim: quem são esses três? Meus três netinhos. O Ismael, mais velho, o Samuel e depois o Amilcar. Quem que é esse do meio aqui, irmã? Esse aqui é o Samuel. Irmã de virgens, Deus tem algo com esse menino. Você fica de olho os pais também. Deus me mostra que tem algo com esse menino. Xerianda lá, isso me canta lá, mas. Reflexão número 4. Um homem ou uma mulher chamado por Deus e que obedeça ao Senhor, jamais morrerá até que se cumpra todos os planos de Deus sobre a vida dessa pessoa. A gente tem um costume assim, irmãos. Ah, tá vendo? Falou que tinha promessa de Deus, morreu. Mas espera aí, irmão. Você tem uma promessa, você tem um chamado. Se eu não obedecer esse caminho, Deus não tem compromisso comigo. É isso que eu quero deixar claro aqui. Vai se cumprir todos os planos de Deus sobre a minha vida se eu obedecer. Se eu me submeter à vontade de Deus. Agora, o homem tem o livre-arbítrio. Eu não quero ser mais crente, eu quero ir para o mundo. Como que Deus vai ter compromisso com você, irmão? Irmã? No caso de Elias, o mistério foi tão grande, né? Que Deus não permitiu, ele pediu a morte e Deus não permitiu que ele provasse a morte física. Pois nós sabemos a história que o profeta Elias foi arrebatado. Você já parou para pensar nisso, irmão? O homem que pede para Deus para morrer, não passou pela morte. Isso é um mistério. Fala lá em 2 Reis 2:11, né? E sucedeu que indo eles quem? Elias e Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, separou Elias de Eliseu, e Elias subiu ao céu, num redemoinho. O homem que pediu a morte não passou pela morte. Pode passar para frente? A penúltima reflexão, reflexão número 5. Ali no deserto, debaixo daquela árvore, Elias estava. Vamos tentar entender Elias aqui, ó. Com medo, triste, estava com medo, irmão. Ele estava com medo de morrer. Estava triste, desmotivado, cansado, sem forças. Alguns pregadores falam que ele estava no início de depressão. Haverá momentos em nossas vidas que passaremos pelos mesmos sentimentos de Elias. Irmãos, tem hora que a gente vai passar por isso. Medo, com medo, triste, desmotivado, cansado. Porém, há uma promessa de Deus para nós, quanto à renovação das nossas forças, para nos ajudar nessa jornada, a fim de que o plano de Deus seja completamente cumprido na nossa vida. Sabe, irmãos, o crente ele é assim, ó. Nós temos uma vida material e uma vida espiritual.
Tinha um pastor que ele era muito engraçado, ele falava assim, se tivesse um aparelhinho ali na entrada da igreja para medir a espiritualidade do crente, né? Tem uns que chegam no culto, esse aí está 100%, é fogo puro, está cuspindo fogo, sapato de fogo. Mas tem vezes, irmãos, que a gente chega cabisbaixo, com as assolações da vida, porque nós somos seres humanos. Uma vez que a irmã chegou, o pastor falou assim, pastor, hoje está difícil, viu? Eu vim aqui pela misericórdia. O que aconteceu, minha irmã? O diabo deu uma rasteira em mim. O pastor olhou para ela e falou assim, rasteira é pouco. Ele quer te matar, colocar dentro do caixão, sem salvação. Parece brincadeira, mas é isso que ele quer. Ele quer a nossa alma. Mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Aqui o profeta Isaías fala sobre renovo. Lá em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos. Essa profecia aqui é para Israel, é para crentes, somos para nós. Porque o único povo na face da terra que espera o Senhor é os crentes. Eu espero Jesus há 53 anos. E eu não perdi a esperança, eu continuo esperando Ele. Mas para os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Vai subir com asas como águia. Vai correr e não vai se cansar. Vai caminhar e não vai fatigar. A última reflexão, a 6. Eu falo de renovação de forças. Lá em São Roque de Minas nós temos 2 evangelistas. O primeiro, com 79 anos, que é o pai da irmã Ana Lúcia, que é o meu segundo pastor. Ele vai fazer 80, em janeiro de 2025. E temos um evangelista, Zé Pereira, com 82 anos, vai fazer 83. São os mais exemplares da igreja. Não perde culto. Nós temos uma Kombi que Deus nos deu para buscar pessoas com dificuldade. Idosas, com algum tipo de dificuldade, né? Com criança de colo. Eles não perdem culto. Você passa lá no horário, está lá com a gravatinha, com a camisa, pronto para servir ao Senhor. É um exemplo até para a juventude. A reflexão 6 e a última reflexão, eu já vou encerrar. Eu falei isso aqui ontem, um pouco na minha ministração anterior. A igreja do Senhor Jesus nunca se esqueça dos 3 símbolos do cristianismo, né? A manjedoura, aonde Jesus nasceu, a cruz, onde Jesus morreu, e o sepulcro, onde Jesus ressuscitou. Esses são os 3 símbolos do cristianismo, né? A cruz são 2 madeiros, né, irmão? Um madeiro na vertical e outro na horizontal. Se tiver um madeiro só, não é cruz. A vertical é o amor ágape. É o amor de Deus para conosco. E de nós para com Deus. A cruz na horizontal é o amor fraternal. O amor filos. É o amor aqui, ó. Entre os irmãos, entre nós. E a cruz traz os 2 grandes maiores mandamentos. Amarás o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amor vertical, amor horizontal. E aqui, eu coloquei no material, eu gostaria de salientar sobre a cruz, o qual simboliza que o nosso Deus também está presente em meio ao sofrimento. Nós temos que tomar cuidado, eu já vou passar o microfone ao pastor, porque há evangelhos estranhos na terra. Há evangelhos estranhos na terra. Tem pessoas chegando a Jesus por diversos interesses.
É muito fácil se encher uma igreja com promessas terrenas. É muito fácil. Tem evangelhos estranhos. Olha, você não pode ficar doente, viu? Jesus disse que você não pode ficar doente. Você não pode tomar nenhum remédio para dor de cabeça sequer. Ele é Jeová Rafá, o médico dos médicos. Mas esse evangelho é estranho, irmãos. Porque não existe evangelho sem dificuldade, sem sofrimento, em todas as áreas. Eu nunca entrei numa igreja há 53 anos para vir fazer algum tipo de catira com Deus. Vocês falam catira, o paulista fala barganha, né? Eu estou precisando de um namorado, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando da cura, amém. Uma vez o pastor falou, por que você está aqui nesse culto no domingo à noite? E aí várias pessoas, pastor, eu preciso da libertação do meu esposo, eu preciso da salvação do meu filho, eu preciso do emprego, eu preciso casar, eu preciso passar no vestibular, eu preciso entrar numa faculdade, eu preciso de um namoro. E aí começou, isso faz parte, irmão, irmã. Mas o único motivo que nos leva nesse sábado de manhã, aqui em Cássia, no dia 14 de setembro de 2024, a estar aqui, a levantar do nosso leito, tomar o nosso café, vir para a igreja, nós viemos aqui para adorar a Deus. Delilo Marçal, ele fala aquilo no hino, se fizer, ele é Deus, se não fizer, ele continua sendo Deus. Por isso que eu coloquei que o Deus da montanha é o mesmo do vale. Estou no vale, pastor, Deus está com você. Pastor, estou na bênção, estou na montanha, Deus está com você. Eu disse que eu nasci num lar evangélico, e eu me lembro, nós estávamos conversando aqui, eu quero agradecer um Frank, uma Sheila, pela receptividade, viu? Fez um banquete para nós ali no café da manhã, dormimos bem, viu, pastor? Graças a Deus pela vida deles. Ele conhece um pouquinho de Campinas, esse aqui trabalhou na CCTC, eu creio que eu tenho a visão dele, porque o ano que ele trabalhou na CCTC, eu pegava as linhas de ônibus para ir estudar de manhã, e eu lembro dele mais ou menos. E nós morávamos ali, ele conhece o São Fernando, morávamos próximo ali do Campo do Guarani, e no nosso bairro, pastor, só para encerrar, não tinha uma igreja da Assembleia de Deus ainda no nosso bairro, Jardim Santa Eudóxia. A igreja próxima era 12 quilômetros, Jardim das Oliveiras, 12, conhece? Tinha uma fábrica lá, Cargill, perto de casa, uma linha de trem, pastor. E papai falava assim, vamos servir a Deus. 12 quilômetros. Eu era muito pequeno, irmãos. Chegava numa linha de trem, eu não sei, pastor, o que era, tinha um tubulão grosso. A linha ficava embaixo, uma altura mais ou menos. Mas dava para passar tranquilo, era largo o tubulão. Eu agarrava na calça do meu pai, olhava lá para baixo com medo de cair. Ai, Jesus, vamos passar logo isso aqui. Saía de casa umas 5 horas da tarde, para andar, chegar no culto. Começava a dar o relógio, 21 horas, falei, Jesus, 12 quilômetros para voltar. Amanhã pular cedo para ir trabalhar. E um dia, só para encerrar, eu cheguei para o meu papai e falei assim, pai, nós não temos nenhuma bicicleta. Está duro assim, pai. Meu pai olhou para mim, irmãos, me falou algo que nunca mais eu esqueci. Ei, Samuel, nós não servimos a Deus pelo que Ele vai fazer. Nós servimos a Deus pelo que Ele é. Se Ele vai dar bicicleta, eu não sei.
Amém. Se Ele não der, amém também. Se Ele der um carrinho, amém. Se Ele não der, amém também. Mas nós não estamos indo na igreja atrás disso. Nós estamos indo na igreja para glorificar o Todo-Poderoso. Sirva a Deus com alegria. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu falei para o irmão Frank, eu sou filho de uma empregada doméstica e um vendedor de doce. O irmão Frank já disse, fez um banquete para nós lá. Mas eu aprendi que com Deus as coisas simples são lindas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero agradecer a toda a igreja, ao pastor Elias do Livramento, ao diácono Robert, Rosemildo, pela oportunidade de conhecer mais um povo de Deus. Nos perdoe o pastor Samuel pela minha falha. Mas nós estamos juntos, rumo ao céu. Rumo ao céu. Amém. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém, irmãos? É maravilhoso, né?